Saiu o resultado do Previne Brasil no primeiro quadrimestre de 2022. E você já viu como foi o seu município? Bom, eu fiz várias análises no Instagram de vários municípios e escolhi o município com menor pontuação para a gente analisar o que tem acontecido com esse município. Se você quer entender como essas métricas mostram para você a forma de melhorar e intervir para que esses indicadores aumentem no município, acompanha comigo esse vídeo. Meu nome é Verindeida, eu sou especialista em gestão. Já se inscreve nesse canal que aqui a gente faz gestão do SUS com qualidade. Então vamos até o gestor já para começar a análise desse município? E então, eu já escolhi aqui o município que durante a minha análise no Instagram, e olha que eu analisei muito município, deu a menor pontuação. A nota desse município foi 2,21, ou seja, ele atingiu apenas 22% da totalidade dos indicadores. Lembrando que a maior nota é um 10, ou seja, você atingiu 100% desses indicadores. Mas antes da gente analisar essas métricas aqui desse resultado do primeiro quadrimestre de 2022, nós vamos lá para o quadrimestre de 2021 para ver como é que o município estava. É super importante fazer essa comparação para a gente entender realmente se o município piorou ou se ele vem melhorando ao longo desses quadrimestres. Óbvio que é melhor fazer o primeiro, o segundo, o terceiro e o primeiro desse ano. Mas a gente vai voltar só até o do ano passado para a gente entender essa dimensão entre os dois quadrimestres. Aqui eu também já escolhi o mesmo município e a gente vai estar analisando indicador por indicador. Vamos começar com os indicadores de pré-natal. Então aqui eu tenho 3 indicadores relacionados à nossa gestante. O primeiro, que é o início do pré-natal, aqui no terceiro quadrimestre, ainda na 20ª semana com 6 consultas, a realização da sífilis e do HIV e a consulta odontológica do pré-natal. Mas também a gente vai ter aqui nesses indicadores uma diferença. Por quê? Porque no ano passado, esse indicador de pré-natal, ele era correspondendo a 60% e a primeira consulta era até a 20ª semana. O que mudou agora, né? Agora a gente tem, nesse ano, 45% e uma consulta a partir da 12ª semana que inicia o pré-natal. Então vamos lá. Se eu pegar o ano passado e esse ano desse município que teve a menor pontuação na nossa avaliação do Instagram, a gente vai ter aqui que nos 3 primeiros indicadores de gestante, a gente vai ter 37% das mulheres consultadas iniciaram na 20ª semana e tiveram 6 consultas, ou seja, da totalidade de 100% dessas mulheres, 37 tiveram que entrar para o indicador porque cumpriram todas as metas daquele indicador. 38% elas fizeram a sífilis e o HIV, isso é muito bacana, tá equilibrado entre esses indicadores, mas só 9% foram para o dentista. Ou seja, aqui de cara eu já vejo que há um déficit lá no nosso acompanhamento do pré-natal odontológico. Por que eu digo isso? Porque a gente tem uma diminuição muito grande nos 3 indicadores. Se a gestante começa o pré-natal dentro do tempo certo, faz os testes, tem acompanhamento, por que ela não teve acesso ao dentista? Mas vamos ver se essa mesma situação ela continua no próximo ano. Nos resultados desse ano a gente já tem uma diferença. Então, a gente tem uma diminuição no primeiro indicador, que saiu de 37% para 24%, e é lógico que nesse indicador a gente tem que entender também que diminuiu o tempo, eram 20 semanas, agora são 12. Então, é preciso que o município lance outras estratégias para melhorar a captação dessas mulheres no tempo hábil. Diminuiu e não alcançou o indicador. Por que não alcançou? Porque a meta era 45. Ora, a gente não tinha alcançado nem quando a meta era com 20 semanas. Mas a gente precisa, então, reorganizar. Por que essas mulheres não estão fazendo pré-natal? Ou será que elas não estão sendo identificadas? Ou será o registro? São coisas que a gente precisa se questionar dentro do município para poder identificar os erros desse acompanhamento. No segundo indicador, a gente tinha 38%
e passou para 38%. Continuou no mesmo patamar. Mas olha aí, como é que eu tenho 24% e aqui 38%? Ou seja, eu tenho uma relação desigual entre o primeiro indicador e o segundo indicador. Já isso não era muito evidente no quadrimestre anterior. Quanto maior essa discrepância, mais eu compreendo que as mulheres estão começando o pré-natal tardiamente, porque elas não entram no primeiro indicador, mas entram no segundo. Já o indicador de saúde bucal, apesar de não ter alcançado a meta que é 60%, ele aumentou bem, ele saiu de 9 para 17, ou seja, a gente percebe que teve uma reorganização no processo do acompanhamento do pré-natal odontológico entre um quadrimestre e outro. Se a gente olhar só o 17 aqui, a gente vai dizer, o município está muito ruim. Certo, ele ainda não alcançou as suas métricas. No entanto, se a gente comparar com o que ele estava, ele avançou. E isso é que a gente precisa fazer. Olhar como é que a gente estava e como é que a gente está hoje. Assim a gente consegue entender se a gente avançou ou não. Aqui de cara, nesses 3 indicadores, eu já percebo que a gente precisa, enquanto município, reorganizar a atenção do pré-natal. Principalmente a captação precoce dessa mulher e a identificação. Lembra que de 100% dessas mulheres, apenas 24 começaram na 12ª semana e fizeram 6 consultas. E as demais? Por que isso não aconteceu? E outra coisa, por que então não foi feita a sífilis e HIV de todas as mulheres acompanhadas? A gente precisa analisar isso. E a saúde bucal seguir no mesmo ritmo e ampliar essa oferta, porque a gente viu que do quadrimestre para cá deu certo a estratégia que o município fez. Agora vamos para o citopatológico. Quando eu chego no cito, eu tenho uma 3% e continuo com 3%. Ou seja, não houve variação entre um quadrimestre e outro. Isso quer dizer que as ações de captação dessas mulheres para fazer a prevenção não está existindo, porque não há avanço. É óbvio que esse avanço na prevenção ele não vai ser rápido, mas pelo menos 1, 2, 3% deveria ter acontecido durante esse quadrimestre. Até mais, dependendo da organização do município. Então, o citopatológico está deixando a desejar. E eu tenho que ver, lógico, tem oferta? Tem busca ativa? Eu estou identificando as mulheres que precisam fazer a prevenção? São dicas que a gente precisa pensar sobre as ações a desenvolver. Outra questão é a vacina. A vacina teve uma caída brusca. Ele saiu de 32%, que estava bem longe do que é o ideal, que é 95%, e passou para 2%. Epa! Hora do município analisar o que foi que aconteceu. E aí eu fico pensando, será que a gente deixou de registrar as crianças? Porque deixou de vacinar é algo mais improvável, mas deixar de registrar é algo mais fácil de ter acontecido. Então, são coisas que o município tem que se questionar. Por quê? Porque ele teve uma diminuição significativa entre um quadrimestre e outro. Lembrando que a vacina é peso 2, assim como a odonto. Então, o que ele ganhou na odonto, ele perdeu na vacina. Vamos agora para os nossos 2 últimos indicadores. Mas lembrando, deixa eu apagar aqui para a gente poder seguir. Lembrando que eu tenho um curso de Previne Brasil super completo, mostrando todas essas métricas e como você consegue fazer o acompanhamento do seu município. Vamos aqui apagar essa partezinha aqui de baixo para não confundir e fazer a mesma coisa no outro slide para a gente continuar o nosso acompanhamento. E é importante vocês entenderem que a gente está fazendo uma relação entre o quadrimestre 3 e o quadrimestre 1 de 2022, ou seja, faça essas avaliações entre os 2 quadrimestres ou outros quadrimestres para você entender, houve avanço? Não houve? Qual a estratégia que está funcionando e qual a estratégia que a gente precisa melhorar? Então, vamos seguindo aqui na nossa avaliação. Deixa eu pegar de novo as minhas canetas. E a gente vai agora para a pressão e a diabetes, que são 2 indicadores super difíceis realmente de alcançar, porque o volume de pessoas é muito grande, nem todos fazem adesão do tratamento. Mas ao mesmo tempo é muito importante, porque a gente evita vários problemas, inclusive a morbimortalidade.
por essas doenças de base. Então, a gente tem aqui 1% no quadrimestre 3 desse município e passou então para 7%. Opa, deixa eu fechar aqui, mudar aqui meu marcador para ficar mais fácil a gente entender. Então, o que foi que aconteceu aqui? Ora, um salto bem significativo. A gente saiu de 1% para 7%. Ah, Vera, mas a meta é 50%. Tudo bem, é 50%, mas o município vem avançando. E esse é um processo. É um processo da gente identificar as pessoas e acompanhar as pessoas de forma contínua. O Previne Brasil não é só alcançar a meta e por aí fica. Não, ele é um processo contínuo de acompanhamento do nosso usuário. Então, a gente vem avançando e vem acompanhando de forma processual. O município melhorou, excelente. Esse é um indicador de pontuação 2, então é extremamente importante ele para o nosso município. Sinal de que as ações que foram feitas entre os 2 quadrimestres foram ótimas. Aliás, você sabe o que representa 1% a 7% no indicador de hipertensão? Se não, diz assim, fala o que isso apresenta em números, bota aí, fala números, Veri, que aí vai ficar mais fácil, porque às vezes a gente fala só no percentual e acha, aumentou, mas não foi o suficiente. Mas no número de pessoas, o que correspondeu a esses 6% de uma população? Então, coloca aqui embaixo se você tem interesse de saber sobre isso, bota, fala números, Veri, que eu volto gravando vídeo para explicar melhor sobre essas diferenças. E vamos para o diabetes, 3%, 3%. Ou seja, o diabetes ele é um indicador mais fácil do que a hipertensão. No entanto, a gente vê que essas métricas não avançaram entre um mês em um quadrimestre e outro. As estratégias não estão funcionando. De modo geral, esse município vai ter que rever todos os seus indicadores, lógico, mas as ações de saúde bucal e de hipertensão ajudaram a avançar entre um quadrimestre e outro. No fim, o município tinha uma nota de... Deixa eu calcular aqui a nota dele desse quadrimestre. Inclusive, se você tem dúvidas sobre como calcular essa nota, tem vídeo aqui no canal que explica direitinho. Então, avaliando a questão do índice sintético final desse município, a gente vai ter que no quadrimestre 3 de 2021, ele atingiu 2,60 de nota e agora 2,21. Lembrando que a nota máxima é 1,10, ou seja, o município precisa se reorganizar para isso. E também que no quadrimestre 3, apesar dessa nota pegar todas as métricas reais e não que o Ministério considerou, aí ele vai dar uma nota melhor. O que é isso? É porque o Ministério só considerou no quadrimestre 3 os 2 primeiros indicadores. Então, o restante ele deu nota 10. Nesse quadrimestre, ele considerou 5 indicadores. O restante dos 2, ele deu nota 10. E agora ele vai considerar os 7 indicadores. Isso quer dizer que financeiramente o município vai perdendo dinheiro ao longo do tempo. Mas antes de concluir esse vídeo, eu preciso te dizer que analise também a parte de cadastros. Uma boa base cadastral fundamenta excelentes indicadores. Então, se eu tenho indicadores ruins, eu também tenho uma base de cadastro muito pior. Gostou desse vídeo? Tenho certeza que você ficou curioso para saber que município era esse. Mas eu já vou te adiantar que esse município é do Maranhão. E foi um dos que teve a menor avaliação dos muitos que eu fiz lá no Instagram. Então já coloca aqui também se você quer responder aquela perguntinha sobre o que representa os 6% na hipertensão. Que eu volto com um vídeo para tentar entender o que esse 6% representou de aumento para esse município em relação ao indicador 6. Outra questão é que não esqueça de analisar a base cadastral. Uma base cadastral completa também traz indicadores muito melhores. E curte esse canal, também já se inscreve e compartilha com seus amigos. Aqui, o nosso intuito é ensinar a fazer gestão com qualidade. Abra SUS!